A pastora me convidou para estar passando um devocional para a igreja. Eu orei a Deus e Deus me falou sobre quem herdará o reino dos céus. E isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas versões está falando sobre os pobres de espírito. E eu procurei entender o que significa ser pobre ou humilde de espírito. E uma pessoa que ela não tem muitos recursos, ela sempre está precisando da ajuda de alguém. Ela sempre está necessitando de algo. E o pobre de espírito significa aquela pessoa que não é autossuficiente. Aquela pessoa que sempre procura o auxílio de Deus. É uma pessoa que é humilde, que ela necessita, ela reconhece que ela não pode sozinha, que ela não consegue seguir a caminhada dela se ela não tiver o auxílio. E juntamente com esse versículo, tem também no capítulo 18, falando sobre a parábola dos fariseus e publicanos. Lucas capítulo 18, versículo 9. Onde Jesus ele propôs uma parábola falando do fariseu e do publicano, que foram ao templo. O fariseu chegou ao templo e soberbo, e ele batia no peito e ele falava: Senhor, graças te dou por não ser como estes publicanos, para não ser como os demais, pois jejuo 2 vezes por dia, dou o dízimo de tudo que ganho. E naquele momento ele ficou no templo se engrandecendo. E no mesmo dia apareceu um publicano, e o publicano nem ousava entrar no templo, porque ele dizia que não era digno de entrar no templo e pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E depois Jesus foi e falou: digo-vos que o fariseu não saiu justificado, mas sim o publicano, porque aqueles que são humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Eu vejo também durante o ministério de Jesus que ele pregava para todos, mas não eram todas as pessoas que recebiam as bênçãos de Jesus. Os que recebiam eram os humildes, aqueles que estavam muito dispostos a ouvir a Deus, a ouvir Jesus. Já os soberbos diziam que Jesus era um impostor, porque Jesus mostrava para as pessoas o erro delas, mostrava para elas o caminho que elas deveriam seguir, mostravam para elas o que elas deveriam fazer para herdar o reino dos céus. Mas os soberbos já estavam cheios de si, não ouviam o que Deus falava, eles se engrandeciam e ficavam com raiva, e começavam a falar que Jesus era um alvoroçador, que Jesus era um falso mestre. Alguns até chamavam Jesus de filho do demônio, porque ele falava a verdade, porque ele exortava, ele não era tímido. Enquanto que os pobres de espírito faziam como o publicano, se humilhavam e ouviam o que Deus falava, e Deus podia abençoar essas pessoas, e essas pessoas eram salvas. Tinha os fariseus. Quantas vezes Jesus chegou para os fariseus e falava do caminho deles? E foram esses mesmos fariseus soberbos que planejaram a morte de Jesus. E eu vejo que Jesus ele veio aqui na terra, ele não pôde curar todos os doentes. Na cidade dele, quando ele foi pregar na sinagoga, e ele falou que ele era o Cristo, todos se uniram para expulsar e queriam derrubar Jesus numa ribanceira para matar Jesus.
Mas os simples não, os pobres de espírito ouviam que Jesus falava de bom grado. Então ele não conseguiu fazer muito milagres na cidade dele. Ele mesmo falou que ele não conseguiria fazer, mas por quê? Porque Jesus não tinha poder? Sim, ele tinha poder, mas as pessoas eram soberbas, eram arrogantes, não eram humildes. Eu vejo até aqui, lendo a Bíblia, que os irmãos de Jesus no início não acreditavam em Jesus e não podiam receber as bênçãos do Senhor. Qual a maior bênção que Deus tem para nós? A maior é a salvação. E só receberá a salvação, o reino dos céus, aqueles que forem pobres de espírito, reconhecerem a necessidade que eles têm de servir a Deus de Deus. E também nós conseguimos ver na Bíblia as pessoas que serviam a Deus, como Moisés, como Josué, como Maria, como os apóstolos. Eles eram o quê? Eles eram simples, eles eram pobres de espírito. E eles tinham a humildade de obedecer o que Jesus falava. Eles tinham a humildade de saber que o que eles queriam não era maior do que o que Deus queria. E Deus também fala: se quiser salvar a tua alma, negue a si mesmo, tome sobre ti a tua cruz e siga-me. Então, para a gente seguir ao Senhor, a gente tem que negar o nosso próprio eu, a nossa vontade, a nossa arrogância e sermos humildes para fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. A gente achando certo ou não achando certo. A gente tem que achar que o certo, que o correto é aquilo que está escrito na palavra, porque Jesus é a palavra. E que nesse momento nós possamos refletir e pedir a Deus todas as vezes para que Deus nos dê um espírito humilde, um espírito pobre, para herdarmos o reino dos céus. Nesse momento eu quero fazer uma oração antes de encerrar. Senhor, nosso Deus, grande é o Senhor, e nós somos necessitados, meu Pai, nós somos carentes do Senhor. Esteja nos usando, esteja moldando o nosso caráter, para que a gente venha fazer aquilo que te agrada, Senhor, e termos um coração humilde, como os servos, os santos tiveram, um coração humilde para obedecer ao Senhor e a reconhecer que somos pobres, necessitados e carentes do Senhor. Abençoe a nossa igreja, meu Pai, abençoe o Brasil nesse momento que nós estamos passando, que nós possamos dobrar o joelho e reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, o nosso grande auxiliador. Amém.